Há um ano a gente vem mostrando para vocês o quanto o esporte é capaz de mudar vidas. Hoje viemos a São Francisco do Itabapoana conhecer esse projeto que nasceu com a finalidade de transformar a realidade dessas crianças. Não sai daí, o seu Esporte Total está no ar. Campo esburacado, bola no pé e um sonho na cabeça. O golaço no gramado que alimenta as esperanças. Eles levantam poeira, correm, as pernas sincronizadas são como em um balé. Em seus olhares, um desejo. Jogar futebol. Jogar futebol. Um esporte que tem a cara do Brasil, não distingue cor, classe social nem idade. O futebol desperta nessas crianças o sonho. Jogar no Maracanã, jogar no Flamengo. Eu vou ser jogador. Treinos diários, uniformes, exercícios, uma rotina muito parecida com a que futuramente gostariam de encontrar em um time de verdade. Eu quero ser um jogador. Quem sabe um dia eu posso jogar num time grande de futebol. Eu quero jogar no Flamengo. Mais que diversão e brincadeira, o futebol é, para esses pequenos atletas, a janela para descobrirem e enxergarem seus caminhos, para se fazerem melhores. Eu sou um menino mais comportado. Melhorei o comportamento na autoescola, disciplina. Disciplina, trabalho em equipe. Não fazer mais bagunça na escola, senão eu vou sair. Estou mais comportado. Financiado pelo governo do estado do Rio de Janeiro e gerido pela Secretaria de Esporte e Lazer do município de São Francisco do Itabapoana, o projeto Esporte RJ leva as crianças da comunidade Ilha dos Mineiros à transformação social através do futebol. Ele é mais social do que esportivo. A gente acaba unindo o útil ao agradável. Tem surtido um efeito muito positivo. A gente tem ouvido depoimento das próprias mães, né, o que nos alegra muito, confirmando que o nosso objetivo está sendo alcançado, que é levar um pouco de cidadania, educá-los de uma forma mais completa. O projeto conta com uma equipe selecionada e preparada. Sou formada em Educação Física, já trabalho na academia e nas escolas municipais e particulares. Eu tenho aqui um apoio e uma enfermeira. Nós atendemos, são 4 turmas, tá? De 30 alunos cada. É muito gratificante. Eu criei desde pequenininho, a mãe dele era menor de idade quando teve ele. Aí a gente cria ele. Ele era um menino sozinho em casa, né? Porque não tem outro irmão menor para criar ele. Aí a gente veio morar aqui, eu sou de campo, sou guarda civil aposentado já, né? Aí vim pra cá morar aqui com as coleguinhas dele aí, entrou em contato com o futebol aqui, ele tá se dando muito bem aqui, né? Mudou o comportamento dele totalmente em casa, ele agora só fica mesmo, vem pra cá, quer que eu trago ele, quer que eu vou pagar no colégio. Mudou muito, graças a Deus, melhorou muito isso aqui. É de escolinhas como essas que saem os grandes nomes, os grandes craques. Comecei muito cedo, né? Com 14 anos, de 13 para 14 anos eu já jogava futebol nas escolinhas regionais da minha cidade, disputava campeonatos regionais como Copa Gazetinha, campeonato municipal de categorias de base. Comecei assim com 14, 15 anos. Minha história é um pouco parecida com a de todos os outros jogadores, quase 100% deles. Tenho uma infância meio complicada, venho de família muito humilde e eu não sou diferente. Minha família também não tinha muita estrutura para me ajudar em um grande clube. Comecei jogando em time pequeno e estou hoje progredindo, graças a Deus. O que é o futebol para você? Tudo. Uma paixão, é minha vida, minha profissão,
meu desestressar, de tudo um pouco. Quando é que você percebeu que o futebol ia deixar de ser hobby para virar a sua profissão, o seu meio de vida? Foi quando eu abri mão do meu trabalho, do meu estudo, dos meus estudos, e abri mão também de ficar perto da minha família. Ele já jogou no Vasco, no Santos, morou na Grécia, na Arábia, na Espanha. Agora, Ricardo Bóvio está de volta para casa. É isso aí, agora de volta à terra, de volta à cidade natal, de volta para os braços dos familiares, dos amigos, e muito contente. Eu saí do Rio, no verão do Rio, na época em janeiro, para ir para a Rússia. Então foi uma mudança bem drástica, assim, mas com aquela ambição, aquela vontade que você, desde criança, vivendo ali, já vivia longe da minha família, já, apesar de ser o Rio mais distante, a gente estava um pouquinho já acostumado a lidar com a distância, com a falta dos familiares, então com aquela ganância de você querer vencer, de você querer ajudar a sua família. Então acho que isso foi o fator primordial para a gente superar as dificuldades. Esse é só o começo. São os primeiros passos de um caminho árduo e muito difícil. Mas o fascínio que o futebol exerce, esse nunca se perde. Infelizmente, a forma como se trabalha hoje na própria base, ela vende às vezes até ilusão para o próprio atleta, até decorrente da penetração de vários empresários. Tem, por exemplo, empresários que hoje são identificados como os grandes empreendedores do futebol, que eles oferecem aos atletas muito mais do que o próprio clube pode oferecer. E o atleta ele acaba perdendo a identidade clubística. Basta dizer o seguinte, você observa que em vários lugares do mundo aparecem atletas brasileiros que não chegaram a atuar nos times profissionais do nosso próprio país. Foram meninos que foram levados para outras regiões e que até prosperaram. Mas dentro de uma avaliação básica, você vê que de 100, de 200, você tira 4, 5. Então quantos não se perdem dentro desse trabalho? Os clubes hoje precisam analisar o seguinte, não basta você fazer investimentos para vender sonhos. Você tem que fazer um trabalho de inclusão social, disciplinar o atleta em que ele tem que ser, além de um bom jogador, ser um homem, ser um chefe de família, ter cumplicidade com o próprio trabalho, para ele poder chegar a uma seleção compromissado em defender com orgulho a bandeira do seu país. Por falar em bandeira do seu país, a Copa 2014 foi desastrosa para a seleção brasileira. E com os resultados nada satisfatórios, muito se questiona sobre a renovação do nosso futebol. A seleção brasileira, ela não se renovou na base. Nós tivemos um exemplo que foi apresentado pela Alemanha na recente Copa do Mundo, que deve servir de base para outros países. A junção de um grupo que levou 4 anos juntos, trabalhando numa faixa de idade de 20 a 22 anos e que depois se incorporou com atletas com uma faixa de 29, 30, 32, onde após a conquista, cerca de 4 jogadores dessa base encerraram carreira, mas deixaram uma espinha dorsal. Hoje, dentro do método que vem sendo empregado pelo Dunga, já há uma projeção de se revitalizar a base, embora a seleção brasileira, ao convocar o Robinho, o Kaká, desprezou um pouco desse trabalho. O futebol de várzea, que era em cada esquina que você tinha nas cidades, você tinha um terreno baldio, em que os garotos, né? Os garotos que eu digo 13, 14, 15 anos, colocavam 2 tijolos aqui, ou 2 paralelepípedos, né? E faziam de gol, de trave, como se fosse trave,
E ali eles jogavam, chovesse ou fizesse sol, eles estavam ali no lamaçal, correndo, levantando, e dava-se muito valor, não é? A habilidade do jogador no drible, driblava aqui, driblava ali, isso era fundamental. Então as pessoas que ficavam, que passavam e que olhavam diziam, gente, aquele ali, olha, aquele vai ser um craque. E realmente acontecia. Hoje em dia, o garoto não pode mostrar a habilidade dele, muito difícil mostrar a habilidade, porque se ele é levado para um clube de futebol, ele chega e se ele dá um drible, dá outro, o treinador chama logo a atenção. Diegos, Keirissons, Williams e Mários são comercializados a peso de ouro no mercado europeu. Jovens promessas que enfrentam a caminhada de obstáculos da base no Brasil, mas se profissionalizam no exterior. Os jogadores hoje no Brasil, a gente vê quantos jogadores, quantos garotos que saem com 14, 15 anos e vão para o exterior, são levados para o exterior com mordomias, com oferecimentos dos clubes da Europa principalmente, aos pais dos jogadores, levam os pais, chegam lá, eles bancam tudo, dão carro, dão escola. Jogadores que hoje em dia, com garotos de 18, 19 anos, tem um garoto brasileiro, inclusive, que agora foi convocado para a seleção da Espanha e que ninguém nunca ouviu falar nesse garoto aqui no Brasil. E foi levado para lá e joga nas categorias de base do Barcelona, do Real Madrid, de outros clubes. Né? Porque tem Barcelona B, tem Barcelona... E joga lá nesses lugares, joga na Alemanha, joga na Itália. E quem é esse jogador? Inúmeros diamantes brutos sonhando em serem lapidados, trilhando os primeiros passos nesse chão batido, onde se começa a sonhar, esperando que um dia a bola mude seus destinos. Tá curtindo, né? Mas no próximo bloco nós temos mais um episódio da temporada Trilhas. Não saia daí que eu volto já já.